fisiologismo, com patrocínio de negócios com recurso público. Essa tem sido uma prática comum e constante, que a gente quer, por princípio, imediatamente por fim. Quer dizer, o nosso modelo tem que ser um modelo moderno, dinâmico, de parceria, em que a gente vai buscar a construção do coletivo a partir de um diálogo com todos os órgãos representativos, seja de classe, seja da sociedade civil organizada, seja do terceiro setor, que hoje tem uma função fundamental na produção de efeitos sobre a renda e sobre o emprego. Isso, então, nos remete a algumas metas fundamentais. E aí eu ingresso diretamente na discussão do nosso primeiro tema, que é a discussão dos incentivos sociais, incentivos fiscais. A gente tem, por necessidade, atingir alguns objetivos. O primeiro deles são os objetivos ligados às metas sociais. A gente tem hoje, como eu disse, 12% do desemprego na cidade. E como atingir essa meta social de minimizar o desemprego na cidade? Estimulando o empreendedorismo, estimulando uma educação empreendedora às famílias e uma educação empreendedora nas escolas. E uma educação empreendedora por meio de um ensino profissionalizante. Há uma necessidade constante de se desenvolver parceria com o SEBRAE, com o SENAI, e, sobretudo, estimular o jovem a empreender, dando a ele, aí sim, estímulos fiscais, estímulos financeiros, apoio técnico para que ele possa gerar emprego. Sempre ressaltando que 51% dos empregos da cidade estão sempre atrelados à atividade de prestação de serviço. Então, em primeiro lugar, desenvolver um estímulo fiscal por meio do ISS, Imposto sobre Serviço, para que essa atividade de prestação de serviço possa ser estimulada. A gente tem muito pouco hoje na legislação de incentivo em matéria fiscal para a atividade de prestação de serviço. A gente tem hoje um grande conjunto de incentivos fiscais para a atração da grande indústria, que é responsável sem dúvida nenhuma pela produção da grande receita e do grande PIB da cidade. Mas a gente tem que avançar um pouco mais e desenvolver incentivos fiscais na área de prestação de serviço. Continuar com o incentivo fiscal na área da indústria, que é fundamental. A gente tem uma legislação bastante aprimorada a despeito de críticas sobre guerra fiscal que se faz, mas a gente tem uma legislação fiscal aprimorada que dá incentivos de IPTU e incentivos de contribuições, diversas contribuições de melhoria e outros tributos municipais. Mas a gente tem que avançar agora em incentivos fiscais na área de prestação de serviço. Então, nosso grande alicerce, nosso grande balizamento no futuro governo, sem dúvida nenhuma, vai ser estimular os incentivos fiscais por meio de uma atividade de prestação de serviço organizada e empreendedora e estimulada por meio da isenção de ISS. E continuar estimulando a atividade de atração de indústrias na cidade por meio de uma guerra fiscal que se pratica há muito tempo em Taubaté e a gente, sem dúvida nenhuma, vai continuar praticando. Ok, muito obrigado. Vamos agora às primeiras perguntas formuladas pelo convidado. Peço que encaminhe até a mesa as perguntas. Eu tenho aqui a primeira pergunta formulada pela Natália Brandão, do site e jornal Net Informa. Candidato, o senhor é a favor ou contra a maneira que vem sendo utilizado o incentivo para a implantação ou aberturas de novas empresas por meio do programa ostensivo de incentivo ao desenvolvimento econômico do município? O senhor tem 3 minutos. Obrigado. A legislação, como eu disse, precisa ser aperfeiçoada. A gente tem que aperfeiçoar a legislação e poder estimular também a atividade de prestação de serviço. No que tange especificamente a atividade industrial, o modelo de incentivo fiscal é um modelo que vem sendo replicado há pelo menos 2 décadas. Há pelo menos 20 anos a gente tem esse modelo estruturado, é um modelo que tem dado certo, é um modelo responsável pela atração de grandes empresas para a cidade, IFF, LG, Usiminas, e a gente tem sistemas produtivos encadeados na cidade. A gente tem um sistema produtivo encadeado que é o sistema automotriz, cuja base é automotiva. A gente tem que estimular, por meio do incentivo fiscal, novos sistemas produtivos. Eu acredito que a gente tem que estimular muito ciência e tecnologia. Então, continuar replicando o modelo de desenvolvimento por meio do incentivo fiscal na área de ciência e tecnologia. A vereadora Ângela Filipini, que está aqui, fez diversas vezes requerimentos à prefeitura para que ela começasse a investir em ciência e tecnologia. São José implantou um parque tecnológico.
né, saiu na frente. É preciso que Taubaté também avance na área de ciência e tecnologia e por meio, sem dúvida nenhuma, de continuar replicando esse modelo de incentivos fiscais. Infraestrutura e incentivos fiscais, sem dúvida nenhuma. Ok, vamos à segunda pergunta formulada pelos convidados. A pergunta vem do professor Jofre Neto, ex-presidente da Câmara Municipal de Taubaté. Dados da Unital corroboram suas afirmações quanto ao desemprego crescente e declínio da atividade econômica nos últimos 4 anos. Quais as causas disso em sua avaliação? Sem dúvida nenhuma, improvisação. Sem dúvida nenhuma, Jô. Hoje se faz administração pública no improviso. Falta planejamento, falta gestão estratégica. E para se ter gestão estratégica é necessário sempre que se tenha um planejamento. A Prefeitura não definiu macroestratégias. As macroestratégias para encarar o desenvolvimento econômico da cidade não foram definidas. A Prefeitura não estimula a atividade produtiva por meio do turismo, que é a grande fonte de geração de emprego do país. Taubaté tem um enorme potencial que pode ser estimulado e pode ser fomentado, que são a presença dessa memória fantástica do Mazzaropi na cidade. Aqui se produziu a maior indústria cinematográfica do país. A gente tem um dos 3 maiores escritores de literatura infantil do Brasil. A gente tem possibilidade de resgatar um balneário. A gente tem possibilidade efetiva de instalar o autódromo na cidade. E isso não ocorreu por incompetência absoluta da atual administração. A atual administração não conseguiu realizar obras de terraplenagem no valor de 6 bilhões de reais. Inclusive, o vice-prefeito da cidade rompeu com o atual governo em decorrência, entre outras coisas, disso. Quer dizer, incapacidade de gerir, incapacidade de executar, incapacidade de pensar. Não se faz administração pública por improviso. A administração pública tem que ser feita avaliando metas. Quer dizer, se faz a administração pública por resultado. Estabelecer metas, planejar e atingi-las. Então, na minha opinião, essas são as principais causas desse recrudescimento da atividade econômica do município. Ok, vamos à terceira pergunta, formulada pelo Sinival Nácio da Mogipex. Grande parte das empresas que receberam incentivos fiscais e terrenos não cumpre com o acordo e contratam empresas de outros municípios. Desta forma, o ISS é recolhido no município do prestador de serviços e Taubaté fica com a conta. Como evitar essa evasão? Fiscalizando, não há outra forma a não ser fiscalizar. Fiscalizar e ter uma política de ISS que possa atrair essas empresas para Taubaté. Ocorreu isso muito na administração passada, eu pude acompanhar de perto. Diversas empresas tinham a sede estabelecida em Tremembé, que tinha uma alíquota de 2% em diversas atividades, enquanto Taubaté tinha uma alíquota de 5% no ISS em diversas atividades. O que a Prefeitura fez foi fiscalizar, mas a gente tem que avançar um pouco mais. É preciso desenvolver incentivos fiscais para o setor agropecuário. É preciso desenvolver incentivos fiscais para o setor de prestação de serviço. Assim como existe uma política fiscal agressiva para o setor da indústria, a gente tem que avançar um pouco mais. Não é possível espoliar, por exemplo, o prestador de serviço na área de educação com uma alíquota de 5%, enquanto o município vizinho presta o mesmo serviço, oferece uma alíquota de 2% para a prestação do mesmo serviço. Quer dizer, em diversas áreas a gente precisa reestudar essa legislação de Taubaté, que é uma legislação da década de 70. A gente tem um código tributário cujas bases de cálculo estão alicerçadas num código tributário nacional muito antigo. A imposto de incidência tributária, a base de cálculo, a alíquota do código tributário de Taubaté reúne um corpo jurídico muito antigo, muito arcaico. A gente precisa avançar no aprimoramento da regra fiscal para a gente poder atrair novos investimentos e manter os investimentos que já existem em Taubaté para que eles não possam migrar para os municípios vizinhos. Ok, a próxima pergunta vem exatamente nesse sentido, é formulada pelo senhor Pedro Ribeiro, vice-presidente da ACIT. O ISS está pesando muito para pequenas e microempresas. Qual o plano que o senhor tem para a redução dessa carga tributária? Eu volto a dizer, a gente tem necessidade, junto com todos os atores da sociedade que representam esse grande segmento, que é o segmento da prestação de serviço,
Nós temos que repactuar um Código Tributário Municipal. Quer dizer, repactuar tendo sempre em vista a necessidade de fazer o município crescer, né? Com 51% dos empregos gerados na atividade de prestação de serviço, é óbvio que uma futura administração pública tem que concentrar esforços, não só para manter, mas para atrair, para estimular. E eu mencionei aqui a hipótese da gente ter uma educação empreendedora. E uma educação